Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a professora Eveline, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina Teorias e Principais Fundamentos da Educação Física, certo? Então, hoje vai ser um bate-papo bacana, tá? A professora vai nos contar um pouco como é que ficou a disciplina, né? Nesse momento, que é a web para vocês. E num outro momento faremos uma web de tira dúvidas sobre o trabalho, algumas coisas que ficaram faltantes aí, né? Professora, tudo bem? Olá, Patrícia, tudo bem? Olá a todos os acadêmicos de Educação Física. Então, a disciplina é Teorias e Princípios da Educação Física. Ela está composta com 3 unidades de ensino. A primeira unidade de ensino está relacionada às tendências da educação física no Brasil. A segunda unidade de ensino sobre as abordagens metodológicas da educação física. E a última unidade de ensino sobre os aspectos legais da educação física, principalmente focando nas leis de diretrizes e bases da educação nacional, relacionando com a educação física. Professora, a gente pensa que o curso de Educação Física não tem teorias, né? E realmente essas são as teorias, são as tendências, que para isso tudo precisa ter um estudo técnico, né? No nosso entendimento, Educação Física é estudar as áreas de biologia, de corpo humano, algumas coisas de pedagogia e metodologia. Mas as políticas, a gente, né, no mínimo do pensar, não teria dentro da disciplina, né? Então, nós temos algumas dúvidas que surgiram aqui, de alguns alunos, de algumas pessoas que perguntaram, né? Que seria da seguinte forma, professor: quais são as principais características de cada tendência de educação física no Brasil? Tá? E qual a relevância desse conhecimento para a atual educação física nesse momento? Ótimo. Então, aqui temos uma questão bem importante, que é a relação da teoria com a prática. Então, as teorias da educação física e de qualquer outra licenciatura, elas fundamentam as nossas práticas pedagógicas dentro da escola. E a história da educação física no Brasil, ela tem uma história muito interessante, porque a história da educação física sempre esteve de acordo com a história política e social do nosso país. Então, na educação física brasileira, a primeira fase que nós temos marcada é a educação física higienista. A educação física higienista, então, ela é uma concepção presente no final do Brasil Império e início do Brasil República. E nessa época, a educação física era chamada ainda de ginástica. Nós ainda não chamávamos ela de educação física. Então, ela tinha como principal objetivo, seu principal objetivo estava relacionado à saúde, e ela tinha um papel de orientação na sociedade, por isso que ela era chamada de educação física higienista, muito relacionada e atribuída a questões de higiene na sociedade nesse período. Então, nesse período, início do século XX, o índice de mortalidade infantil no país era altíssimo, então a educação física ela entrava com papel de orientação, de preservação à saúde. Obviamente, nesse movimento haviam interesses do Estado, que eram homens saudáveis para a produção, para manter os meios de produção capitalista já presentes em nosso país. Aí, a segunda fase da educação física, nós temos a educação física militarista, e ela está marcada no início da década de 30 até 1945, que foi um período que o Brasil estava sob uma ditadura militar, de 1930 a 45. Esse período também é conhecido como Era Vargas. Então, a educação física ela tinha muito um caráter militar. Então, as instruções, as orientações nas aulas de educação física eram sobre a égide dos militares. E aí, num terceiro momento, com a queda do regime militar, nós entramos numa nova fase, que é a educação física pedagógica, onde a educação física passa a direcionar o olhar para um ensino pedagógico
como trabalhar a educação física, qual o papel da educação física na escola. E aí é interessante nós observarmos que após esse período, início da década de 60, nós já fazemos um outro salto na história da educação física, que ela passa a ser competitivista. E é um outro período que nós tivemos uma intervenção militar no país. Então, a educação física, mais uma vez, ela vem e está a serviço do Estado, aos interesses do Estado. Então, nesse período, o esporte foi super valorizado no Brasil. Os meios de comunicação utilizavam muito o esporte e era uma estratégia para mascarar algumas ações que estavam sendo vigentes no governo naquele estado. Aí a década de 80 ela é marcada por movimentos populares. E nesse momento, nesse período, a educação física, ela responde aos anseios populares. Então, somente em 1980, na década de 80, nós começamos a discutir na educação física questões como inclusão, participação, cooperação, afetividade, sobre qualidade de vida. Então, essas questões ainda não eram discutidas e não tinham ênfase na educação física até então. Então, foi a partir da década de 80 que nós temos uma virada na educação física escolar. Obrigada, professora. Curiosidade, né, professora, dentro do contexto das políticas educacionais dentro de educação física, né, são os movimentos e tempos, né, que o governo utiliza através das políticas educacionais, né. Dentro desse contexto, temos uma pergunta no sentido: em que movimento surgem as abordagens pedagógicas da educação física no Brasil? E qual é o propósito disso daí, tá? Muito bem, Patrícia. Então, aqui nós já entramos na nossa segunda unidade de ensino, que está relacionada às abordagens pedagógicas da educação física. Em que momento, em que movimento que as abordagens surgem? Então, elas surgem em um momento em que o país tem uma abertura política, nós podemos pensar e discutir a área. Então, nós estávamos saindo de um período que a educação física estava voltada e preocupada com a aptidão física dos alunos. As aulas de educação física, elas focavam no rendimento físico. E no final da década de 80, início da década de 90, foi um período que alguns professores saíram do Brasil e estavam voltando com seus doutorados. E aí nós buscávamos outros motivos justificadores da presença da educação física na escola para além da aptidão física. Esse período nós chamamos que a educação física sofreu uma crise epistemológica. O que nós estudamos? Qual o nosso objeto de estudos? O que nós queremos com a educação física dentro da escola para além da aptidão física? Então, nesse momento e nesse movimento, surgem as abordagens pedagógicas, que aí elas são divididas em propositivas e não propositivas. As propositivas são as abordagens pedagógicas que dão um direcionamento, um encaminhamento metodológico. E as não propositivas são uma concepção de educação física mais aberta, um modo de nós pensarmos a educação física. Por isso, essa importância da educação física e seu contexto na escola entre ensinar a brincar e eu ensinar, ou então a competição. Seria nesse sentido, professora? Isso, nesse sentido. Então, a educação física na escola hoje, ela não está mais voltada à competição. Nós trabalhamos outras questões além da competição. Eu não quero dizer que a competição foi banida da escola, porque nós precisamos também ensinar os nossos alunos que a competição é importante, porque a sociedade é competitiva. Nós estamos competindo a todo momento, mas como nós vamos competir? Então, além da competição na escola, nós trabalhamos com questões relacionadas à cooperação,
a saúde, como cuidar da saúde no dia a dia. Nós temos 5 conteúdos estruturantes da educação física, que são os jogos e brincadeiras, a dança, os esportes, as lutas e a ginástica. Só que a educação física na escola, ela passou a ser componente curricular obrigatório somente a partir de 1996. Então, a educação física como componente curricular obrigatório na escola, ela é muito recente, porque ela já aparecia na LDB de 61, na LDB de 1971, mas como um conteúdo facultativo. O que é um conteúdo facultativo? É um conteúdo, uma disciplina em que os alunos têm opção de participar ou não. E aí, em 1996, na última LDB, ela passa a ser um componente curricular obrigatório. O que é um componente curricular obrigatório? Ela passa a ser uma disciplina, assim como a matemática, o português, a história, a geografia. Então, nós podemos considerar que a grande conquista da área da educação física se concretiza com a última LDB em 1996, quando ela conquista o espaço de componente curricular obrigatório dentro da escola. Interessante, né, professora? Professora, algo mais que você queira colocar de curiosidade na disciplina, que trouxe dúvidas, alguma coisa? Porque, assim, esse conteúdo é muito interessante porque você precisa ter um direcionamento de metodologias dentro do curso de Educação Física. O brincar por o brincar, dentro da escola, a gente aprende no grupo algumas brincadeiras. Mais direcionado, você pode ter uma série de outras instruções sem você perceber que é lateralidade, espaço, trabalho em equipe, uma série de coisas que se desenvolve no indivíduo, mas você não percebe que é um conteúdo de educação física. Nesse sentido, né? Então, a gente aprende muita coisa, assim, a quão a importância dessa disciplina teórica dentro do curso de Educação Física. Algo mais que você queira colocar, professora, que você aprendeu, ou que, assim, que você pode deixar de dica para os alunos? Então, nessa perspectiva, o professor de educação física, ele assume um papel primordial dentro da escola, porque, como perguntado pela Patrícia, todos nós já tivemos experiências motoras na nossa infância. Então, todos nós corremos, brincamos, nos divertimos, e dentro da escola, qual o papel do professor de educação física? Então, o professor de educação física vai estar fazendo um trabalho de orientação e de reflexão frente a essas práticas que nós já temos como experiência motora. E, então, a disciplina ela está composta por essas 3 unidades. Nessa conversa nossa, Patrícia, então nós fazemos um relato breve das unidades de ensino. Nós temos o e-book em que foi explorado com mais detalhes os conteúdos, e eu coloco-me à disposição dos alunos caso tenham algumas dúvidas. E um outro Então, eu coloco-me à disposição dos acadêmicos de educação física, caso tenham alguma dúvida em relação aos conteúdos que foram abordados nas unidades de ensino, e na sequência nós vamos ter uma outra web para tirar as dúvidas dos alunos em relação aos conteúdos e do trabalho que foi proposto. Obrigado, pessoal, pela participação. Tá? Assisto essa web. A professora vai passar uma mensagem para ver as dúvidas dessa outra web e vai avisar na disciplina. Uma boa tarde a todos. Obrigada e boa tarde a todos.